Gente, eu tenho certeza que vocês já viram a notícia que eu vou trazer no vídeo de hoje, porque ela rodou o Brasil todo, rodou a internet toda. E na semana passada eu estava viajando e uma galera começou a enviar essa notícia pra mim e pediram pra que eu fizesse aqui a reação junto com vocês dessa decisão, porque de fato ela é absurda, além de ser obviamente muito engraçada. E o caso é o seguinte, eu vou te explicar agora. Um rapaz trabalhava em home office, ou seja, ele trabalhava em casa, na frente do computador, sentadinho ali no seu quarto, bonitinho. E aí o que aconteceu? Ele foi levantar da cadeira, tropeçou no seu animal de estimação, no seu cachorrinho, e acabou sofrendo um acidente. E ele teve a brilhante ideia de considerar esse fato como um acidente de trabalho e resolveu processar a empresa, já que esse acidente aconteceu no momento em que ele estava trabalhando, dentro de casa, mas trabalhando. E como ele foi vítima de um acidente enquanto trabalhava, isso é um acidente de trabalho, não é? Isso parece engraçado, mas realmente aconteceu e houve uma decisão que obviamente não reconheceu a responsabilidade da empresa em relação a esse acidente de trabalho, e eu quero ler essa decisão do tribunal junto com vocês. Você vai ver o tanto que esse caso é absurdo, bizarro até. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque nesse canal eu trago assuntos jurídicos para você durante toda a semana. Então não se esqueça, tá? E se você gostar, deixa o seu like. Enfim, sem mais enrolação, vem aqui para a tela do meu computador pra gente analisar essa decisão do tribunal. Então essa daqui é a decisão, é uma decisão proferida para analisar o mérito de um recurso ordinário, que é um recurso que ataca a sentença trabalhista. É muito simples, eu vou explicar para vocês. Quando você ingressa com pedido judicial, uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, a primeira decisão definitiva é a sentença. E dessa sentença cabe recurso ordinário, que na verdade é o único recurso cabível, né? Recurso este que se discute o mérito, porque os embargos de declaração não se discute o mérito. Enfim, eu explico tudo isso pra vocês na nossa série de processo do trabalho aqui no canal, tá? Então se você tem interesse em aprender a respeito de processo do trabalho, todas as quartas-feiras às 19 horas ao vivo, nesse canal nós discutimos sobre processo. Mas enfim, nesse caso aqui, como nós estamos analisando um acórdão, que é uma decisão do segundo grau, isso significa que a decisão de primeiro grau não foi muito satisfatória aos interesses do autor, do trabalhador. Então ele atravessou um recurso ordinário para fazer com que essa mesma situação fática seja rediscutida no tribunal. E aqui é a decisão do tribunal a respeito desse recurso. E o bom de analisar as decisões de segundo grau se dá em razão do tribunal trazer um histórico daquilo que aconteceu dentro do processo para ficar tudo muito claro na sua decisão. E é isso que nós vamos analisar agora. Então vamos lá, o desembargador relator é o senhor José Cairo Júnior. Essa decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, então é o nosso TRT5, né? A data da autuação foi em 7 de 2024, mês 7, né, de 2024, e o valor da causa R$ 284.419,80. Então é um valor bem salgado, tá? Aqui nós temos o recorrente, que no caso é o autor, o trabalhador, seu advogado, e a empresa é a Vale, tá? Então esse trabalhador aqui, esse obreiro, ele prestava serviço home office pra Vale. Sofreu aí esse, entre aspas, acidente do trabalho e entrou com processo contra a Vale, mas não deu muito certo, não. E o que eu me assusto mesmo é com o advogado. O que eu fico assustado é com o advogado, porque se chega um cliente aqui no escritório informando essa situação, eu não faço essa ação judicial jamais, porque eu sei que isso não vai colar na justiça. Mas enfim, vamos lá. Vamos analisar aqui com calma a decisão. Aqui as mesmas informações do processo, e esse processo foi julgado pela segunda turma do TRT5. Olha só a ementa da decisão. Teletrabalho, acidente doméstico causado por animal de estimação. Responsabilidade do empregador afastada. Então aqui o tribunal já extinguiu a responsabilidade da empresa. No regime de teletrabalho, o controle do ambiente laboral é exercido predominantemente pelo próprio trabalhador, o que implica a mitigação da responsabilidade civil do empregador, da empresa nesse caso, né? Então a responsabilidade somente poderia ser configurada quando houvesse uma relação direta e intrínseca entre o acidente ocorrido e a atividade profissional desenvolvida. No caso em análise, o acidente foi provocado por um cachorro, no qual o reclamante é tutor. Então é o cachorrinho do próprio trabalhador aqui, tá? Sem qualquer nexo com as funções laborativas exercidas em favor da empresa. A tentativa de imputar à empresa a responsabilidade por um evento doméstico distorce os princípios que regem a responsabilidade civil, não sendo possível atribuir ao empregador, à empresa Vale, a responsabilidade por riscos inerentes ao ambiente doméstico e à esfera pessoal do trabalhador, recurso desprovido. Então aqui o tribunal não reconheceu a responsabilidade da Vale, da empresa, nesse acidente de trabalho. E eu amo as decisões da Justiça do Trabalho, que é a área que eu tenho foco de atuação aqui no escritório, porque as decisões são muito objetivas, muito diretas, muito claras. Nesse caso aqui, o juiz já informa a sua tese de cara. Olha só, no regime de teletrabalho, o controle do ambiente laboral é exercido predominantemente pelo próprio trabalhador. Pronto. Então é o trabalhador que escolhe onde ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar sentado, se ele vai trabalhar em pé, se ele vai trabalhar de cabeça para baixo, se ele vai trabalhar na sala, no banheiro, na cozinha, no corredor, não interessa. Quem decide isso é o empregado, porque ele tá trabalhando na sua própria casa. Ele que tem que ter o controle de se proteger, de se prevenir no trabalho, né? Desde que, obviamente, a empresa ofereça todas as informações a respeito de riscos ergonômicos para o trabalho e todas aquelas questões que envolvem as normas
regulamentares que eu já expliquei pra vocês nesse canal. Ah, e aliás, tem até vídeo aqui no canal explicando sobre o teletrabalho, tá? Pra te explicar todas as regras que envolvem esse tipo de contratação. Mas aqui o juiz já descartou de cara a responsabilidade da empresa em razão desse acidente. Agora eu quero ver como que o juiz vai narrar esse fato e como que o juiz vai desconstruir toda a tese do empregado. Vamos lá. O empregado fulano de tal, nos autos da reclamação trabalhista número tal, inconformado com a sentença que foi proferida no processo, que julgou sua pretensão improcedente pelo juiz da Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim, interpôs recurso ordinário, né? O recurso ordinário que está sendo discutido o mérito aqui nessa decisão. Contra-razões foram apresentadas conforme a petição também dentro dos autos. O Ministério Público do Trabalho se manifestou desfavoravelmente ao apelo do recorrente, nos termos da peça tal. Então até o Ministério Público do Trabalho se manifestou dizendo que não faz sentido nenhum essa tese de acidente de trabalho levantada por esse trabalhador, tá certo? Em pauta para o julgamento, esse é o relatório. Beleza, olha só que maravilha de decisão. A decisão trouxe o relatório em menos de uma página. Olha só o tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Com 9 linhas, o juiz do trabalho aqui já resumiu o processo inteiro. Já trouxe tudo que aconteceu nesses autos. Se fosse uma decisão na justiça criminal, isso daqui daria umas 20 páginas, né? Só esse pedacinho aqui. Porque lá as decisões são extremamente prolixas, né? Mas enfim, vamos continuar aqui e analisar a admissibilidade. Vamos lá. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade, conheço do recurso ordinário. Maravilha. Então aqui o tribunal reconheceu que todos os pressupostos do recurso ordinário estavam preenchidos e por isso passa-se a analisar o mérito. Até porque se o juiz não reconhecer a admissibilidade, ele nem entra no mérito. Ele já denega provimento ao recurso de cara aqui em cima, né? Mas já que todos os requisitos do recurso estão preenchidos, agora o juiz vai analisar o mérito nesse caso. Vamos lá. Da responsabilidade da reclamada, da empresa, decorrente de acidente de trabalho. Lesão meniscal no joelho esquerdo. Incapacidade laborativa. Cara, quando a gente lê as notícias aí pela internet, todas elas nos levam a crer que o cão mordeu o empregado, né? Que o cão mordeu o trabalhador. Mas não, né? No caso aqui ele teve uma lesão no joelho e acredito que seja por causa do cachorro. Vamos ver se ele pisou no cachorro de mau jeito. Vamos ver isso aqui direitinho. O trabalhador argumenta que, durante o teletrabalho, a empresa foi omissa ao não fornecer orientações específicas sobre os cuidados necessários para evitar acidentes envolvendo animais de estimação no ambiente doméstico. Cara, mas a empresa não tem a obrigação de trazer esse tipo de informação pro empregado, não. A não ser que esse empregado seja um cuidador de animais e essa guarda, essa tutoria de animais de estimação seja a sua função. Aí sim, a empresa tem que dar toda aquela orientação. Mas nesse caso aqui, eu tendo a acreditar que a empresa nem sabia que esse empregado tinha animal de estimação, né? Isso não faz sentido nenhum. Tese muito fraca. E é por isso que eu acho muito estranho um advogado aceitar fazer esse processo, né? Porque isso daqui é um processo que já nasceu morto, né? Que não tem pé nem cabeça. Enfim, vamos lá. Ele afirma que, embora a empresa tenha detalhado diretrizes sobre ergonomia e cuidados com a acuidade no trabalho remoto, negligenciou o fornecimento de instruções ou treinamento quanto à presença de pets, o que, segundo ele, atrai a responsabilidade da reclamada por um acidente ocorrido. Tese muito fraca mesmo. O recorrente sustenta, no caso aqui é o empregado, né? O empregado sustenta que, ao não incluir orientações sobre os riscos relacionados à presença de animais de estimação, a reclamada foi negligente, e essa omissão contribui para a ocorrência do acidente. Ele reforça que o incidente aconteceu durante seu horário de trabalho e que a falta de orientação adequada faz com que a empresa seja responsável, pois não adotou as devidas precauções para garantir a segurança no teletrabalho. Gente, a empresa já fez a sua obrigação, que é justamente detalhar diretrizes sobre ergonomia e cuidados com a acuidade visual. A empresa já fez a sua obrigação. Agora, exigir da empresa até mesmo esse tipo de orientação, sob pena de atrair para si a responsabilidade de qualquer acidente que porventura possa acontecer, aí não, isso daí já é bagunça, tá? E você que acredita que a Justiça do Trabalho sempre está do lado do empregado, presta muita atenção. A Justiça do Trabalho, na maioria dos casos, vai estar do lado do empregado, porque na maioria dos casos o empregador falha com as suas obrigações legais. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, onde o empregado levanta em juízo uma situação fática totalmente sem pé nem cabeça, olha só, razoável decisão da Justiça do Trabalho de não reconhecer essa situação como acidente de trabalho e não colocar essa responsabilidade nas costas da empresa. Veja só. Além disso, o reclamante, o empregado, tenta afastar a caracterização do evento como um mero acidente doméstico, afirmando que, em um contexto de teletrabalho, o ambiente doméstico se confunde com o ambiente de trabalho. Em certa medida, sim, né? Nesse sentido, a reclamada, a empresa, teria o dever de garantir um treinamento mais amplo e específico que abordasse todas as situações de risco no trabalho remoto, incluindo aquelas que envolvem animais de estimação. Caramba, se a empresa for obrigada a abordar exatamente todas as situações de risco no trabalho remoto, o treinamento tem que durar um ano, porque pensa, existem inúmeras situações que podem causar acidente de trabalho, inúmeras situações que podem causar acidente dentro de qualquer tipo de ambiente. Se a Justiça do Trabalho determinar que a empresa é responsável por abordar todas essas situações, a Justiça do Trabalho estaria colocando nas costas da empresa a responsabilidade sobre qualquer tipo de acidente, dos mais ridículos aos mais graves, né? E esse não é o papel da Justiça do Trabalho. Acidente de trabalho já tem regulamentação normativa e a Justiça do Trabalho tem que apenas aplicar, reconhecendo ou não esse acidente quando ele de fato acontece. Mas olha só, assim, a culpa subjetiva da reclamada estaria
configurada pela ausência de treinamento adequado. Muito fraca, tese muito fraca. Vamos ver a análise do juiz a respeito desse caso. Na verdade, é o desembargador, né? A tentativa do reclamante, do trabalhador, de atribuir à empresa a responsabilidade por um acidente causado pelo seu próprio cachorro, ocorrido no ambiente doméstico, chega a ser inusitada e desprovida de qualquer fundamento jurídico razoável. Então, aqui no caso, o juiz ele deu aquela patada com um linguajar bem jurídico mesmo e objetivo. Foi exatamente isso que o desembargador fez. Em teletrabalho, o espaço de trabalho é, em grande parte, controlado pelo próprio trabalhador. Isso é óbvio, gente, que decide o local onde irá desempenhar suas atividades. Diferente de um ambiente laboral tradicional, em que o empregador, a empresa, ela tem a obrigação de garantir a segurança do local. No teletrabalho, essa responsabilidade ela é mitigada, justamente porque o ambiente escolhido não é de criação ou de controle da empresa. Esse ambiente não é controlado pela empresa, então o empregado que tem que ficar ligado e não se envolver em acidente ridículo como esse, né? Olha só, nesse contexto, o trabalhador argumenta que a empresa teria sido negligente ao não fornecer treinamentos específicos sobre a interação com animais de estimação, alegando que tal omissão atrairia a culpa subjetiva da reclamada. Cara, isso é tão absurdo, porque se essa decisão reconhecesse esse acidente de trabalho, a empresa poderia muito bem dizer o seguinte: olha, o seu ambiente doméstico, ele se confunde com o ambiente de trabalho. E como no ambiente de trabalho eu não admito animal de estimação, eu não permito que você tenha animal de estimação em casa. E aí, você acha que essa postura da empresa é razoável? É claro que não. Você tá em casa, você tem o direito de ter o seu animal de estimação. Agora, se o seu animal de estimação causou um acidente em você, a empresa não tem culpa não. Você escolheu ter esse animal. A empresa não tem nada a ver com isso. E por isso que eu acredito que foi extremamente acertada essa decisão aqui. Contudo, é preciso recordar que a responsabilidade civil do empregador somente pode ser definida quando o acidente ou a doença tem uma relação intrínseca com a atividade laboral exercida, o que não é o caso. O uso da hermenêutica ampliativa, como sugere o trabalhador, seria completamente fora de propósito e desproporcional nesse caso, pois implicaria a ideia absurda de que o empregador deveria ser responsável até mesmo por circunstâncias triviais que ocorrem no dia a dia do ambiente doméstico e que são de exclusiva responsabilidade do trabalhador. Outra patada com um linguajar jurídico em cima do empregado, né? Além disso, a própria tentativa de atribuir responsabilidade à empresa beira o irracional. Olha isso, pois a dinâmica do acidente relatado, em que o reclamante foi atingido por seu próprio cachorro durante o teletrabalho, não tem qualquer nexo com as atividades exercidas em favor da empresa. Gente, que bizarro isso aqui, cara. Eu fico assustado com o advogado que pega um caso desse e que defende ferrenhamente essa tese em juízo. É um absurdo. Não se trata de uma situação em que o trabalhador exercia funções que envolviam interação com animais, né? Como eu comentei com vocês, como um cuidador ou adestrador de pets. Tampouco havia qualquer exigência nesse sentido no seu contrato de trabalho. Portanto, atribuir à empresa a responsabilidade por um acidente provocado por um animal no qual o reclamante é o tutor é, no mínimo, uma distorção dos princípios que regem a responsabilidade civil no ambiente de trabalho. Tame! Ademais, importante salientar que na petição inicial, o trabalhador não fez menção a esse evento específico, a interação com o cachorro, como causa de pedir. Olha só. A ação foi inicialmente fundamentada em uma alegada doença ocupacional relacionada às atividades laborais típicas que o reclamante exercia. O fato de o reclamante agora tentar imputar a culpa à empresa por um acidente de natureza completamente pessoal e doméstica reforça ainda mais a fragilidade da sua argumentação e evidencia a falta de nexo causal entre o acidente e o trabalho, que também foi detectado em laudo pericial. Então o caso foi até submetido à perícia. Olha que loucura. Portanto, fica claro que o trabalhador, ao tentar transformar um acidente doméstico em acidente de trabalho sem qualquer relação com as funções que exercia, busca criar uma narrativa sem sustentação jurídica ou fática. A responsabilidade da empresa, nesse caso, está absolutamente afastada, uma vez que o risco doméstico em questão é de inteira responsabilidade do trabalhador que escolheu o ambiente de trabalho e não da empresa. Olha só que decisão bonita, gente. Isso daqui tá muito claro, né? Qualquer juiz decidiria dessa forma. Diante disso, não há como acolher o pedido do trabalhador para responsabilizar a empresa por um acidente sem qualquer conexão com a atividade laboral. Em relação à discopatia, a perícia médica realizada no reclamante detectou a presença de uma discopatia na coluna lombar, confirmada por exames de imagem, né? Esses problemas na coluna aqui, gente, dificilmente surgirão em razão de um acidente de trabalho, né? Isso daqui é algo degenerativo. Esse tipo de doença aqui surge com o envelhecimento, com a postura errada e outra. Tem um detalhe, a empresa deixou claro para o empregador todas as regras de ergonomia. Lembra que eu li para vocês lá em cima? Então a empresa não é responsável por esse tipo de situação. Enfim, o laudo pericial foi claro ao afirmar que essa patologia é de origem degenerativa. Olha só que simples e objetivo. Ou seja, está associado a um processo natural de envelhecimento e características individuais, sem nexo de causalidade com as atividades laborativas desempenhadas pelo trabalhador. Conforme expresso no laudo, a discopatia não foi causada ou agravada pelas condições de trabalho da reclamada. Não tem relação nenhuma com o trabalho que ele exercia. Além disso, o laudo destacou que ao longo do vínculo empregatício, o reclamante nunca se afastou por doença relacionada à coluna ou por acidente de trabalho. Então agora o cachorro fez o cara tropeçar lá, torcer
seu joelho e em razão disso a culpa é totalmente da empresa por qualquer situação de saúde que ele venha apresentar futuramente? Isso não faz sentido nenhum. O exame demissional realizado ao término do contrato de trabalho também indicou que o reclamante estava apto para suas atividades sem incapacidade funcional. Então nesse caso o empregado ele foi demitido. Sabe aquele empregado que é demitido e chega no escritório e fala assim: doutor, eu fui demitido, tá aqui minha rescisão, tá tudo certo, mas eu quero processar a empresa. Eu recebo pessoas assim no escritório todos os dias e eu tento avaliar ali se existe alguma irregularidade cometida pela empresa. Se não tem, eu dispenso. Eu falo: amigo, infelizmente a empresa te pagou tudo certo, vai com Deus, segue a sua vida. E muitas das vezes o rapaz ainda fala assim: não, mas eu quero processar porque eles me exploraram, eles me fizeram isso, aquilo, outro. Eu peço todas as provas a respeito dessas alegações, não tem nada. Então, fazer o quê? Não tem como ingressar com um pedido judicial desse, gente. É pedir pra perder em juízo. E muitas pessoas acham que a Justiça do Trabalho dá ganho de causa pra todos os empregados. Isso não é verdade. E aqui está um exemplo muito claro disso. Se você não tem razão pra defender suas pretensões, você não tem direito. É simples assim. E muitas das vezes, se você tem a razão pra defender as suas pretensões, mas não tem as provas necessárias pra demonstrar em juízo que suas pretensões são válidas, da mesma forma você não vai ter o direito. É simples assim, gente. Então olha só qual que foi a conclusão do desembargador nesse caso. Portanto, com base nas conclusões do perito do juízo, não há como estabelecer nexo causal ou mesmo concausal entre a discopatia degenerativa do trabalhador e as atividades desempenhadas na reclamada. Então, sem nenhum tipo de nexo, sem responsabilidade por parte da empresa. Nesse caso aqui, em razão do acidente que foi alegado pelo trabalhador, o desembargador disse que não tem nada a reformar, vai manter a sentença de primeiro grau como ela está. Aí tem uma discussão também aqui a respeito do plano de saúde. Vamos lá. O trabalhador afirma que, de acordo com o ordenamento jurídico laboral, há farta jurisprudência que asseguram a manutenção do plano de saúde em razão do remanescimento de doenças profissionais e patológicas decorrentes do acidente de trabalho, mesmo após cessar o vínculo empregatício, independente da forma de participação do obreiro. Então aqui o cara já tinha sido demitido, já estava fora da empresa há um tempo, e o empregado veio alegar um acidente de trabalho que aconteceu lá, quando o contrato ainda estava em vigência. Cara, tese muito fraca mesmo. Afirma que sobre a matéria, a sentença de primeiro grau decidiu de forma genérica. Enfim, vamos lá, vamos ver como que o desembargador vai analisar a respeito disso. Olha só, o tanto que é simples, o tanto que é objetivo, o tanto que é rápido. A obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde não encontra amparo legal. Uma vez que a despedida foi lícita, havia capacidade para o trabalho, o reclamante não possuía estabilidade acidentária e as doenças não tinham relação com o ambiente laboral. Por isso, mantém a sentença. Linda, decisão perfeita, decisão muito clara, muito objetiva, muito direta e fundamentada, né? Olha só a conclusão. Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Então ele conheceu do recurso porque todos os requisitos, todos os pressupostos recursais estavam presentes, mas no mérito negou-lhe provimento por não fazer nenhum tipo de sentido a tese levantada nesse recurso ou até mesmo na petição inicial. Então é isso. A segunda turma que decidiu é um absurdo, né? Chega a ser bizarro essa situação. É igual eu falei pra vocês. Todos os dias eu recebo pessoas com histórias mirabolantes, mas na hora de provar, na hora de demonstrar ali, não tem prova nenhuma. Quer levar uma testemunha que foi orientada lá na frente, e muitas das vezes eu converso com essa testemunha, tento extrair dela algumas informações importantes e chego à conclusão que aquela testemunha foi orientada a mentir pelo próprio reclamante, pelo próprio trabalhador. Sabe, esse tipo de processo eu não entro de jeito nenhum, porque isso mancha um pouco o nome do escritório. Fazer um pedido sem pé nem cabeça na Justiça do Trabalho e virar notícia aí nos sites dos tribunais, isso mancha completamente a reputação do escritório. É por isso que aqui nós não pegamos esse tipo de caso. Se os seus direitos foram lesados e é possível demonstrar isso por meio de provas, nós fazemos tranquilamente essa ação judicial para demonstrar em juízo que você tem todos aqueles direitos. Agora, caso contrário, nós nem fazemos esse tipo de ação para não passar essa vergonha, né? Agora eu quero saber a respeito da sua opinião. O que você achou desse caso? Engraçado? Isso aconteceu perto de você? Isso já aconteceu com você? Eu quero muito saber a sua opinião a respeito desse assunto. E se você quer descobrir a respeito das regras elementares do teletrabalho, tem vídeo aqui no canal explicando exatamente sobre isso, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. E se você gostou dessas informações, deixe seu like e eu te espero na publicação do próximo vídeo. Um abraço e até lá!